Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom, meu querido irmão, minha querida irmã, estarmos juntos nessa mensagem e nessa reflexão. E essa mensagem de hoje traz algo para mim que é maravilhoso e creio que para você também será. Gostaria de estar trazendo 3 versículos do 23 ao 25 do capítulo 2 do livro do Êxodo para nossa reflexão. Vai dizer assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esses 3 versículos que nós vamos refletir um pouco. E vai dizer para nós, aqui fala da história do povo hebreu, história que também não é diferente da minha história e da sua história. A história daquele povo e a nossa, ela é marcada por muitos momentos de altos e de baixos. Muito de nós experimentamos em nossa jornada de vida a mesma realidade que aquele povo experimentou. Vivemos dias de alegrias, de paz, mas também vivemos dias de tristeza e de dor. E após um período de aparente estabilidade, uma circunstância pode mudar toda a realidade, todas as coisas. Ali, para aquele povo, a morte do rei do Egito traz um novo cenário à vida do povo hebreu. A fraternidade agora se torna inimizade e a liberdade lhes é tomada. E ali inicia um grande período de escravidão por conta de uma única circunstância. Mas o texto que nós ouvimos vai dizer que Deus se lembrou da sua aliança. Deus sempre vai se lembrar da aliança que Ele fez conosco, assim como lembrou da aliança que Ele fez com aquele povo. E geralmente é assim mesmo. Basta a única circunstância e nós nos vemos em grandes dificuldades e tormentos que roubam a nossa paz e nos coloca de joelho enquanto gemendo as nossas dores. E às vezes é preciso nós passarmos por um momento para nós colocarmos de joelho. Que bom se nós criássemos esse hábito de colocar de joelho diante de Deus, que não esperasse a circunstância de dor, de gemidos, de tristeza, de aflição, mas às vezes nós precisamos passar por alguma situação para colocarmos de joelhos e ali diante do Senhor nós gememos
as nossas dores. E exatamente assim que o povo estava, aquele povo se encontrava gemendo as suas dores, achando que Deus os havia esquecido. É assim que aquele povo estava sentindo abandonado por Deus. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Sentimos que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. E por isso gememos e clamamos sem saber se Ele está nos ouvindo. Nós oramos a Deus sem saber que Ele está nos ouvindo. Mas este povo, escolhido por Deus, separado para Ele e por Ele cuidado, havia uma promessa de Deus para o seu povo. Só que o período entre as promessas e o seu cumprimento é marcado por dificuldades. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a sua vida. Eu não sei se você sabe disso, ou seja, você já ouviu as promessas que Deus tem para você. Mas talvez pode acontecer que até que essas promessas se cumpram, pode ser que no meio delas aconteça algo como aconteceu na vida desse povo. A dificuldade veio àquele povo e colocou aquela nação de joelhos, em gemidos e em clamor. E tudo isso somado a um sentimento de abandono e de tantos questionamentos de onde Deus estaria. Talvez a grande pergunta deles é a mesma que nós fazemos, é a mesma que ocupa a nossa mente. Onde está Deus no meio da nossa aflição? Quantas vezes talvez você já pensou, você orou, parece que Deus não estava te ouvindo, parece que Deus havia esquecido de você. Aonde está Deus no meio da nossa aflição? E diante disso, é importante, é necessário saber que Deus nos ouve. E Deus nos ouve sempre. O versículo 24 diz que Deus ouviu o gemido de seu povo. Deus sempre nos ouve. Ele nunca está com seus ouvidos fechados ou tampados para que não possa nos ouvir. Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve o nosso clamor e até mesmo os gemidos que saem da nossa alma, Deus ouve. Que maravilhoso é saber que Deus nos escuta. Que maravilhoso saber que Deus não esquece de sua aliança. Quando não temos como nos expressar, Ele é capaz de nos entender o nosso gemido, o nosso choro, e sabe aquilo que precisamos. Deus se lembra de sua aliança. Deus se lembra da aliança que Ele fez comigo e que fez com você. Ainda que o tempo passe, que a dificuldade aperta e que os problemas se multipliquem, Deus jamais se esquecerá da aliança que Ele tem conosco. Essa aliança está firmada no seu amor, através
de seu Filho que se entregou por nós. Jesus, naquela ceia derradeira, ele toma o cálice e ali vai dizer: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Esse é o sangue da eterna aliança. Deus fez muita aliança desde com seu povo. Se nós lemos a Bíblia lá, desde o início, Deus fez aliança. E agora Deus fez uma aliança definitiva conosco através do seu Filho Jesus. Através do sangue de Jesus. E Deus jamais vai esquecer essa aliança que Ele fez conosco em seu Filho Jesus. Por isso, nos nossos desertos, os nossos desertos tentam nos enganar. E o inimigo tenta nos enganar também, dizendo que Deus se esqueceu de nós, mas que eu e você possamos nos lembrar sempre que Deus nunca se esqueceu, nem se esquecerá de mim e de você. A palavra diz que Ele tem o meu nome, o seu nome gravado na palma de suas mãos. E nós sabemos que Jesus voltou ao céu. E quando ele vê Jesus, ele lembra dessa aliança que ele fez conosco. E mais ainda, Deus ainda tem um propósito em meio ao nosso deserto. No deserto, Ele nos forja, nos torna melhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te vê. No versículo 25, lemos e ouvimos que Deus viu a condição do seu povo. Por muitas vezes achamos que ninguém está vendo a nossa condição, as nossas lutas, as injustiças que fazem conosco, mas Deus vê. Não precisamos que mais ninguém veja. Não precisamos que sintam piedade, dó, sem poderem nada fazer. Precisamos apenas que Deus nos veja e Ele nos vê. Deus tudo vê. Não somente o que fazem conosco, mas também aquilo que nós fazemos. E sempre prevalecerá a sua justiça como aquele que tudo vê. Deus te vê agora. Ele te vê hoje. E Ele se importa comigo e com você. Deus está atento a você. Deus está atento a nós. Deus sempre estará atento ao que se passa em nossa vida. A permissão de Deus é para o nosso crescimento, amadurecimento, para que quando intervir, entendamos que o processo é tão importante quanto a promessa. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. O processo é tão importante quanto a promessa. Deus não se esqueceu de você e não te abandonou em meio às suas aflições. Saiba que Ele está sempre do seu lado. Muitas vezes oramos e parece que Deus não nos ouve.
Muitas vezes nos sentimos abandonados. Talvez você se sente abandonado por Deus. Você compreende que ouvir não significa agir, mas que se for necessário, por sempre te ouvir, Deus agirá? Você tem convicção das promessas de Deus e da aliança que Ele tem para com você? Lembre-se que Deus sempre te vê. Ele está com seus olhos voltados para aqueles que o amam. A atenção de Deus é o maior cuidado que podemos experimentar. Ele está 24 horas atentos a nós, porque nos ama e porque somos seus filhos. Deus não se esquece de sua aliança. Nunca se esqueça dessa verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.